Portanto, boa tarde a todos, eu sou Margarida Oliveira, ponto de contacto nacional para o Horizonte Europa. Estou aqui com a minha colega Natália Dias, também ponto de contacto nacional do Horizonte Europa, somos ambas da ANI, Agência Nacional de Inovação. Também estou aqui com as doutoras Luísa Proença e Helena Marinho, pontos de contacto nacional para o programa SERV da Polícia Judiciária. Portanto, a sessão de hoje é dedicada aos temas da inclusão social, igualdade, direitos e valores e quais as oportunidades em ambos os programas, o Horizonte Europa e o programa SERV. Eu vou dizer SERV porque é mais rápido, mas é Citizens Equality Rights and Values Program, ambos os programas da Comissão Europeia, e pretendemos também com esta ação conjunta promover sinergias, portanto perceber quais os pontos comuns entre estes programas, portanto para além das temáticas que são abordadas, que são comuns, potencialmente no decorrer dos próximos anos vocês perceberem que resultados é que vocês têm, se participarem em algum dos programas, os resultados que obtêm nos vossos projetos, se calhar podem levar de um programa para o outro, conhecimento gerado, como é que podem promover. Podem também, por exemplo, se vocês tiverem interesse em, vamos, por exemplo, querem participar no SERV, o Horizonte Europa já aborda algumas destas temáticas abordadas pelo SERV já em programas anteriores, existe uma base de dados das entidades que participam, podem utilizar esta base de dados também para identificar peritos nas áreas. Eu não sei se o SERV tem este registro de programas financiados, mas se tendo, também podem fazer o mesmo. Também, às vezes até nas vossas próprias propostas, proporem sinergias entre programas, entre projetos, se fizer sentido, e levar o conhecimento de um projeto para o outro. Eu vou agora passar a palavra, não sei se querem acrescentar alguma coisa aqui a esta parte. A última nota, peço desculpa, nós vamos disponibilizar as apresentações depois e estando gravado, depois também disponibilizaremos a gravação. Obrigada. E podem colocar questões no que eu andei. Desculpa, agora sim. Eu só quero dizer boa tarde a todos, olá e muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. E eu da minha parte também digo olá a todos e bem-vindos. Igualmente. Portanto, estamos neste evento conjunto com a ANI, com o Horizonte Europa, sobretudo para aproveitarmos as sinergias ao nível nacional, uma vez que temos aqui um quadro de oportunidades financeiras que importa ao nosso país utilizar o melhor possível e rentabilizar e trazer valor para aquilo que são as nossas necessidades nacionais. Eu vou aqui compartilhar a tela, certo, Margarida? Pronto, penso que já estarão todos a ver. O Ministério da Justiça foi designado como ponto de contacto nacional para o SERV, porque trazia uma experiência acumulada do passado, dos anteriores programas, nomeadamente do REC, Rights, Equality and Citizenship, que alguns de vocês provavelmente conhecerão e eventualmente usufruíram desses financiamentos, e portanto pareceu natural, quer ao Ministério da Justiça, quer à Comissão Europeia, que o Ministério da Justiça continuasse este caminho, servindo de ponto de contacto com as funções que cabem a um ponto de contacto nacional, que é de dinamizar uma rede, levar o conhecimento aos potenciais beneficiários deste fundo e de alguma forma responder àquilo que são as questões e as dúvidas, tentando sobretudo maximizar a utilização deste fundo por Portugal. E de facto o programa SERV resulta da fusão dos dois programas, da Europa para os Cidadãos e da Igualdade, Direitos e Cidadania, e tem realmente como principal objetivo proteger e promover os direitos consagrados nos tratados, na Carta e nas convenções internacionais, de forma a que a Europa seja um espaço mais democrático, mais assente nos valores da cidadania, do respeito, da igualdade, da não violência, e são estes essencialmente os objetivos específicos deste programa. Tem 4 vertentes
em torno dos quais organiza toda a sua ação. Como podem ver aqui, os valores da União, a igualdade, os direitos e a igualdade de género, o envolvimento e a participação dos cidadãos e o programa DAF, como vou mostrar já a seguir. Aqui recolhemos algumas das mensagens-chave que nos foram transmitidas e que constam do programa do SERV, proferidas pela Sra. Comissária Europeia, Ursula von der Leyen, a propósito de cada um destas vertentes do programa SERV. Portanto, basicamente o que se pretende é que a Comissão Europeia ajude os Estados-membros a desenvolver projetos, ações que sensibilizem para aquilo que são os valores da cidadania e da democracia na Europa, os valores das pessoas, realmente a igualdade, a abolição de qualquer forma de discriminação e portanto, conseguirmos que a sociedade europeia como um todo seja mais democrática, mais justa e mais aberta, mais consciente daquilo que são os valores e daquilo que são daquilo que é uma sociedade evoluída. Vendo aqui os valores da União, liberdade, igualdade, justiça, solidariedade, democracia, a não discriminação, a igualdade de género, a dignidade humana. Por vezes parece-nos que isto tudo é muito vulgar, nós passamos de facto a vida a ouvir estes chavões, mas o que é facto é que isso ainda não é um dado adquirido na sociedade portuguesa. Há um trabalho muito grande que tem sido feito ao longo dos anos, mas há muito ainda por fazer, e isso começa logo, muitas vezes até nos níveis mais baixos da escola e portanto, começa logo até nas famílias e portanto é preciso fazer um trabalho aqui muito intenso, muito concertado, aproveitando tudo aquilo que são as energias, mais uma vez as sinergias dos programas financeiros, deste quadro financeiro que vai de 2021 até 2027. E, portanto, os projetos nesta vertente dos valores da União destinam-se a promover e a sensibilizar para os direitos e é para isso que serve este fundo, é dar apoio financeiro para todas as entidades que prossigam estes fundos, estes objetivos. Passando à igualdade, direitos e igualdade de género, mais uma vez combater todas as formas de discriminação, promover a igualdade de género, a proteção de dados, a proteção dos mais desfavorecidos, qualquer que seja a razão desse desfavorecimento, e estaremos obviamente também a combater a pobreza, sobretudo a pobreza infantil, a pobreza dos grupos mais fragilizados da nossa sociedade, e é aqui que a sociedade civil também pode organizar-se de forma a desenvolver ações neste sentido. O envolvimento e a participação dos cidadãos, como é fácil de perceber, voltamos sempre aqui ao nível dos valores da democracia, da história, daquilo que é o legado histórico da Europa e dos povos, e cada um dos Estados-membros pode candidatar-se para projetos que tenham este objetivo. Sobretudo, nós ainda há pouco tempo demos conta da comemoração do dia do Holocausto e, portanto, todas as iniciativas que contribuírem para que não se repitam fenómenos do passado e que fizeram sofrer tanto e que deixaram marcas que se vão perpetuar ao longo das próximas décadas e que são factos históricos complicados e, portanto, todos esses projetos que promovam o respeito pelas pessoas e de facto prevenir e combater tudo o que sejam formas de organismos totalitários e de sociedades totalitárias enquadram-se perfeitamente neste objetivo. Por outro lado, a promoção da germinação de cidades e de redes de cidades, mais uma vez no estabelecimento de parcerias, de desenvolvimento de projetos comuns, que depois têm um valor muito maior do que aquele que individualmente as nossas cidades poderão desenvolver. Não é que individualmente eles não sejam projetos também absolutamente críticos e necessários, mas há avisos que vêm
e tenha como requisito que se encontrem parcerias noutras cidades europeias. No programa Daphne, esta é a vertente destinada a combater todas as formas de violência contra crianças, contra jovens, contra mulheres, contra grupos de risco, contra a violência doméstica, violência na intimidade. Portanto, mais uma vez, é um horizonte de oportunidades, não é o horizonte da Europa, mas é um horizonte de oportunidades, outra vez, com claro benefício para a nossa sociedade portuguesa. Depois, quem é que se pode candidatar? Qualquer entidade pública, privada, quer de cariz local, regional ou nacional, pode candidatar-se ao SERV. Portanto, não há aqui restrição, a única restrição é que de facto têm que ser entidades que prossigam os valores que estão consagrados no programa. Toda esta informação vai estar disponível, alguma já está disponível no site do Ministério da Justiça, na plataforma de serviços digitais que é acessível em justica.gov.pt. Este programa terá um site específico, embora linkado quer à Comissão Europeia, quer ao Ministério da Justiça, mas a informação já está disponível e exorto vivamente as entidades nacionais que prossigam estes objetivos, que apresentem propostas, que solicitem o nosso apoio, tentaremos ajudar dentro daquilo que nos é possível e sempre que nós não tenhamos a informação, nós trataremos de a obter junto da Comissão Europeia ou trataremos de encontrar parcerias nos pontos de contacto de todos os Estados-membros que tenham necessidades idênticas às nossas e que procurem desenvolver parcerias nesta área. Neste momento há vários avisos abertos e era importante que consultassem o link que está aqui exibido, onde podem encontrar toda a informação relacionada com estes avisos. Daqui até maio há um conjunto de avisos que já estão aqui disponíveis. Toda a informação está lá, como digo, mas nós, quer eu, quer a minha colega Helena, e a seguir já vou partilhar os contactos, estaremos ao dispor de todos para que consigamos de facto tirar partido e estar ao nível da maior parte dos Estados-membros que já usam estes fundos muito mais intensivamente do que Portugal. Estão aqui mais alguns avisos, neste momento são estes os principais que estão abertos. Gostaria de vos dizer também que este programa deve ser visto em articulação com o programa JUST. O programa JUST é complementar e portanto, se num determinado, imaginemos que há aqui um projeto no âmbito do SERV para desenvolver um programa, por exemplo, para acabar com a violência contra crianças, ao mesmo tempo no JUST haverá uma call que se destina a programas de formação com as magistraturas, com as polícias. Isto tudo tem que ser visto de uma forma complementar para que faça sentido e para que no final, estrategicamente, Portugal possa demonstrar qual foi o proveito que este programa lhe trouxe. Portanto, o JUST e o SERV devem ser sempre vistos em complementaridade. Mais uma vez, cá estaremos para ajudar todos os nossos potenciais destinatários do nosso trabalho. Estão aqui os nossos contactos, o meu, da minha colega Helena, e depois temos o contacto que é o geral, que é o serv.pt.pcn.pj.pt, porque nós as duas somos funcionárias da Polícia Judiciária, acumulando com esta função de pontos de contacto nacional. E para já da minha parte é tudo, todas as questões que tiverem responderemos, ou aqui, ou mandem-nos por favor mail com essas questões e tal como a Margarida disse, nós vamos também partilhar esta apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Nós temos aqui algumas questões já. Podemos
Podemos colocá-las agora? Nós tínhamos espaço na agenda para... Ok. Sim. A primeira pergunta diz: boa tarde, no Daphne cabem também projetos dirigidos a pessoas idosas? São considerados grupos de risco? Sim. Portanto, o Daphne destina-se a combater todas as formas de violência contra grupos mais fragilizados e, portanto, sim. Há aqui uma que diz: empresas enquadram-se nas organizações privadas? Olha, essa é uma boa pergunta. Mas é sim. É sim, porque entidades públicas ou privadas, sim, desde que prossigam os objetivos do programa. Eu diria que sim, mas não saberia dizer se no âmbito do CERV teria outra... Mas acho que é uma linguagem geral, sim. Depois há uma questão que diz: as candidaturas podem ser feitas em português? Não devem. Não devem. Devem ser feitas em inglês. Nós ajudaremos se houver alguma necessidade. Aliás, se me permitem, sempre que se procurarem no Fundings and Tenders, existe uma coisa que é o Call Document, que diz exatamente tudo o que os eventuais participantes podem fazer. Portanto, é essencial que consultem esse Call Document. Diz quais são as entidades elegíveis, a duração, o orçamento, explica tudo, mas em inglês. Obrigada. Tenho aqui uma outra. Somos um hospital que tem uma unidade de inimputáveis. Também os preparamos para a autonomização. Temos financiamento do Ministério da Justiça. Podemos candidatar-nos? Eu acho que, em primeiro lugar, temos que ver qual é o projeto. Se quiserem partilhar connosco um concept note sobre esse projeto, nós avaliaremos e entraremos em contacto. Outra pergunta. A defesa dos direitos dos cuidadores informais é elegível? A questão vem da Associação Nacional de Cuidadores Informais. A mim parece-me que não, mas mais uma vez, elaborem o projeto e façam-nos uma nota daquilo que pretendem com esse projeto. É preferível eu não assumir aqui que sim ou não, à partida parecer-me que não, mas por favor façam uma notinha a explicar qual é o projeto que querem desenvolver e responderemos. Há aqui muitas questões desta natureza, não sei se eu vou... instituições académicas, ponto de interrogação, projetos, financiamento coparticipado. Sim, estudos, pareceres, eventos, conferências, sessões de formação, nos mais variados âmbitos, onde se pensa que pode ter um valor para Portugal, seja até nas escolas, nas autarquias locais. Este leque é muito, muito vasto. Por isso, aquilo que eu acho é que poderiam, de facto, sempre que pretendam, elaborem uma nota, mandem: olha, eu gostava de desenvolver um projeto que tem este objetivo, com estes eventuais parceiros, sim ou não? E nós fazemos logo uma primeira avaliação e respondemos sim ou não. Mas este programa é muito vasto. A grande parte destas ações que estão a ser referidas têm perfeito enquadramento no CERV. Tem que ter atenção às escolas, não é? Posso continuar? Tem aqui muitas questões. Existe algum portal para procurar parceiros? Em princípio é a rede. A rede são estes contactos que nós partilhamos e que vamos partilhar no final do PowerPoint. Mas no próprio, no documento, no link dos Funds and Tenders, também tem. Eu não sei se neste momento já existem muitos parceiros disponíveis, mas sim, vamos à procura de parceiros tal como no Horizonte Europa. É possível. Só que como é um programa que ainda está muito pouco desenvolvido, eu tenho algumas dúvidas que já haja por ali muita informação. De qualquer forma, a rede de parceiros, eu diria que neste momento ainda é capaz de ser a melhor forma. E a rede de parceiros é através deste e-mail que partilhamos no final da apresentação. Há aqui uma questão que eu penso que sei a resposta, que é: as entidades públicas das regiões autónomas podem se candidatar? Claro.
É todo o país. Há restrições para as câmaras municipais? Pelo contrário, Pelo contrário, sim. são as comunidades, é quem está mais próximo das necessidades das pessoas, portanto as câmaras municipais são potenciais beneficiários por excelência. Há aqui várias questões depois muito específicas que eu se calhar, para já vou despachar outras mais gerais e depois se vocês tiverem a oportunidade de respondem aqui no chat no Q&A, ou as pessoas podem depois enviar um mail diretamente com as vossas questões específicas. Eu acho que, Margarida, eu acho que isso era um bom princípio. As pessoas neste momento elaborem um pequeno mail, não precisam de muito, mas ponham-nos a questão e nós responderemos. Eu acho que é preferível, porque isso é muito bom, termos aqui tantas questões, isso é muito bom, significa que as pessoas estão realmente interessadas e preocupadas e, portanto, se há uma forma de ultrapassarmos dificuldades, todos juntos vamos conseguir. Portanto, façam-nos um mailzinho e nós responderemos o mais depressa possível, está bem? Então, eu se calhar vou ler aqui umas perguntas mais gerais, de natureza mais geral. Há aqui uma que pergunta quais são os critérios de mensuração dos objetivos, ou seja, projeto versus objetivos. Não sei se... Deve ter a ver com os indicadores que são estabelecidos pela Comissão Europeia. Normalmente tem a ver com as sessões de trabalho que se fazem, se são sessões de sensibilização, quantas se fizeram, qual foi o público-alvo, quais foram os objetivos dessa sessão, houve algum resultado prático final, portanto normalmente anda muito por aqui. Agora só perante o projeto em concreto é que consigo dizer quais são os indicadores. Existe algum limite quanto ao número de candidaturas por entidade? Ou seja, podem candidatar-se a vários eixos temáticos? Podem. Estão a perguntar também qual é o número de parceiros, limites de financiamento e qual a taxa de financiamento? Essa é a informação que está em cada aviso. Portanto, normalmente o mínimo são 75 mil euros, normalmente, mas pode variar. Não costuma ter um máximo. Quanto a parceiros, os projetos podem ser nacionais ou transnacionais e o próprio aviso costuma dizer isso, ou é só para uma entidade ou então quando tem que ser mais do que uma entidade normalmente são mais de duas, três entidades, mas isso depende dos avisos, portanto é sempre preciso ler os avisos. Luísa, há uma pergunta aqui que se repete que é em relação às taxas de financiamento, é 100% de financiamento ou é cofinanciado? As taxas de financiamento também variam entre 75% e 90%. Não é 100%. Portanto, é sempre preciso ali. Margarida, preciso. Sim, ok. Margarida, também deixaste aqui uma para trás, que é uma geral, que é quem são os avaliadores, são portugueses ou não, isto imagino que seja como no Horizonte Europa, e se é 2 por cada análise do projeto. Sim, os avaliadores é idêntico ao Horizonte Europa. São multinacionais, são internacionais, quer dizer. Pois, portanto há todas as nacionalidades, não são só portugueses. E também havia aqui uma que era, portanto, acho que já responderam a isto, se é obrigatório ter parceiros internacionais, depende da call, não é? E é preciso, há aqui uma questão se é preciso as entidades terem, se aplicável, não é? A terem um plano de igualdade de género, que isto no Horizonte Europa é um critério de elegibilidade para algumas entidades, não sei se é igualmente aplicável para o CERF. Margarida, não percebi bem, se é obrigatório as entidades terem um plano para a igualdade de género? Sim. Sim. Não é obrigatório, não é uma condição, mas a União Europeia privilegia sempre que haja uma estratégia. Portanto, se houver, pode ser um ponto a favor daquela candidatura, mas não é imprescindível. E depois há aqui alguém que diz que não entendeu. Um projeto português pode ser analisado por polacos? Ponto de interrogação. Eu posso responder melhor a essa pergunta em concreto. Por favor, mande-nos essa questão. Eu diria que sim, mas estou neste momento não sei, mas à partida sim, porque o modelo de financiamento é idêntico ao Horizonte Europa, mas de qualquer forma eu vou ver melhor essa questão e responderei se isso, eu percebo qual é o alcance, eu percebo. Mas estes programas, como a Luísa disse, da Comissão Europeia, nunca vão ser nacionais a avaliar nacionais, pode coincidir,
Mas aquilo depois depende, tem uma bolsa de avaliadores, pelo menos no Horizonte Europa é assim, a Comissão tem uma bolsa de peritos e podem se tornar também peritos, quem está aqui também pode concorrer para ser perito. Isso é verdade. Pode vir a ser convidado para avaliar propostas. Sim. E depois aquilo é de acordo com, com a perícia daquela pessoa, se é adequada e necessária para aquele projeto. Mas não existe nenhuma associação direta nem necessária de nacionalidade com a origem do projeto. Exatamente, obrigada, Natália, obrigada, é isso mesmo. Pronto, há muitas questões, muitas específicas, especialmente de enquadramento de projetos e ideias ao programa. Se calhar nós convidamos os convidados, depois enviam um mail com estas questões específicas para obterem a vossa resposta. E penso que há desse género também aqui no Q&A. Há aqui um interessante que é geral, Margarida, que é como é que se processa o financiamento dos projetos. Isto as pessoas devem querer dizer o que é que financia, se calhar que tipo de coisa financia, que tipo de atividade, quero dizer, e será também se calhar como é que recebem os financiamentos. Se calhar também vocês não sabem, eu também não saberia responder para o Horizonte Europa exatamente como é que se processam os pagamentos, quero dizer. Pois, isso é, a partir do momento em que uma candidatura é selecionada e aceita, começa um processo de elaboração do Grant Agreement, como acontece com o Horizonte Europa. A diferença é que normalmente há uma entidade ou duas que são os parceiros, ou uma única que é o beneficiário, e portanto é todo um processo mais curto. A partir daí há uma candidatura à qual as pessoas se vincularam e vão ter que cumprir, não é? E a partir daí há um pré-financiamento. E que tipo de atividades, Luísa e Helena? As atividades são ações de formação, ações de sensibilização, deslocações, as despesas inerentes ao funcionamento, ao desenvolvimento daquele projeto, sejam comunicações até, um software que seja preciso para uma determinada área. Para que um programa possa ser executado é preciso um equipamento, até um pequeno mobiliário, sei lá, até o apetrechamento de uma sala para crianças, tudo é possível. Neste momento não há uma exclusão, só instalações é que não. Portanto, se uma determinada entidade estabelece um projeto, e até era importante ter um espaço para acolher, sei lá, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças em risco de exclusão, tudo isso, se no aviso estiver dito que essa despesa é elegível, e o SERV tem uma abrangência de facto muito, muito, muito grande. Só instalações é que não. É como no Horizonte Europa. Então. Os recursos humanos também, não é? Pronto. Os recursos humanos. Há quem tenha perguntado onde é que se podiam registar como peritos da Comissão, portanto eu já deixei aqui no chat o link, no qual é o link para se registarem na base de dados da Comissão. Vocês podem construir um perfil e manifestar interesse nos vários programas que a Comissão tem, e depois se houver um match, a Comissão usa esta base de dados para chamar então os avaliadores de projetos. Escrevi isto tudo mal no chat, mas pronto, está aqui o link. Nós, se calhar, agora damos continuidade à apresentação e depois nós também já voltaram a perguntar se vamos disponibilizar as apresentações. Sim, vamos. Portanto, aqui o importante a reter é os contactos dos pontos de contacto nacional do SERV, que estão disponíveis para depois tirarem as vossas dúvidas. E é mais fácil, nós costumamos dizer o mesmo, é mais fácil contactarem-nos e falarem connosco para nós transmitirmos a informação. Sim, portanto, não sei se querem dizer mais alguma coisa ou se posso... Não, da nossa parte é só dizer que estamos de facto ao dispor e não percam as oportunidades que temos para começar a fazer projetos que tenham valor e começarmos a pôr esta máquina do financiamento toda em movimento e realmente eu acho que todos juntos vamos conseguir. Muito obrigada pela participação de todos. Então agora eu vou continuar com a parte do Horizonte Europa. Estão a ver? Estamos. Sim, não é? Ok.
Não está grande. Pronto. Eu sou a Margarida Oliveira, ponto de contacto nacional para o Horizonte Europa, assim como a minha colega Natália Dias, especificamente para o Cluster 2, Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva, que já vamos situar no Horizonte Europa mais à frente. Então, o Horizonte Europa é um programa que pretende apoiar e financiar a investigação e a inovação. É um programa de 7 anos e que iniciou em 2021. É um programa grande e complexo e que se divide principalmente em 3 grandes pilares. O nosso foco de hoje vai ser no pilar 2, que se intitula Desafios Globais e Competitividade Industrial e Europeia, onde se encontram os chamados clusters e também as parcerias europeias e as missões. Portanto, o pilar 2 caracteriza-se por se focar muito nos desafios societais e tecnologias industriais, por refletir políticas europeias e internacionais, e é importante este ponto de ser um pilar que se caracteriza muito por estar definido por estas políticas, por estas prioridades, estratégias. Isto é importante, pois os concursos que abrem são desenhados e partem daí, são desenhados a partir destes objetivos grandes e destas agendas políticas, e aqui os projetos financiados espera-se que a longo prazo também contribuam para as mesmas, que estejam alinhados com estas prioridades políticas da Comissão Europeia. E por fim, é um pilar que se caracteriza muito por ter uma abordagem top-down. Isto significa que as temáticas a abordar, os problemas a estudar, os objetivos a atingir e aquilo que vai ser financiado já está prescrito e bem definido pela Comissão Europeia. O pilar 2 divide-se em 6 grandes clusters, divididos por desafios. O primeiro dedicado à saúde, o segundo que se chama Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva, o terceiro cluster Segurança Civil para a Sociedade, o cluster 4 dedicado ao digital, indústria e espaço, o cluster 5 sobre clima, energia e mobilidade e o cluster 6 que aborda as temáticas de alimentação, bioeconomia, recursos naturais, agricultura e ambiente. Portanto, também para terem uma ideia do tipo de projetos que são financiados ao abrigo do pilar 2, estes dados são só indicativos, mas servem para vos dar uma ideia da grandeza e da tipologia de projetos. Portanto, os projetos do pilar 2 são projetos grandes, de colaboração internacional, isto é certo, e são projetos de investigação e inovação. Tipicamente têm uma duração de 3 anos, alguns poderão ter uma duração inferior, uma duração superior, mas a média de duração dos projetos é de 3 anos. Têm que ter pelo menos 3 parceiros internacionais, mas tipicamente têm mais. Portanto, isto depois varia muito de cluster para cluster, a dimensão dos consórcios, mas o mínimo obrigatório são 3, mas normalmente têm mais. E porquê? Porque é muito difícil ter em apenas 3 entidades todas as competências necessárias para dar resposta aos desafios impostos pela Comissão. São projetos normalmente de mais de 2 milhões de euros, mais uma vez aqui variam muito de cluster para cluster, mas têm pelo menos este orçamento. Portanto, pretende-se que os objetivos gerais, as atividades e os resultados que constam das vossas propostas têm que ser proporcionais a este orçamento e este desafio. Estes projetos devem ainda ser ambiciosos e inovadores. E a quem é que é dirigido, quem é que pode participar nos projetos do Pilar 2? Todo o tipo de entidades. Indústria, entidades governamentais, municípios, organizações não governamentais, centros de investigação, universidades, etc. Em termos de estrutura, como é que a informação está arrumada e onde é que estão os concursos, entre aspas. Portanto, cada cluster tem um programa de trabalhos próprio. Os programas de trabalho são documentos onde consta toda a informação sobre esse cluster, em termos de agendas políticas ou prioridades políticas mais relevantes, os objetivos gerais a atingir e depois os concursos em si. E estes programas de trabalho são normalmente 2 anos. Portanto, para todo o Horizonte Europa vamos ter um programa de trabalhos por cluster para 2021 e 2022, depois vamos ter um programa de trabalhos para 2023 e 2024 e depois, eventualmente, um programa para os 3 últimos anos ou 2, isso ainda não sabemos. Depois os clusters dividem-se em destinations, que por sua vez se dividem em calls. Normalmente há pelo menos uma call por ano, isto dentro do período que é abrangido ao qual se refere o programa de trabalhos, e depois tem então os tópicos. Os tópicos são os concursos aos quais se candidatam, são os concursos em si, é aos tópicos, esta é a linguagem do Horizonte Europa.
E onde é que estão as oportunidades nestas temáticas de inclusão social, igualdade, direitos e valores? Em 2022. Onde vocês vão encontrar mais oportunidades é dentro de 2 destinations do Cluster 2. Portanto, o Cluster Cultura e Criatividade e Sociedade Inclusiva está dividido em 3 destinations e vão encontrar oportunidades nestas temáticas, principalmente na Destination 1, Democracia e Governança, e na Destination 3, Transformações Económicas e Sociais. O que é que se pretende em termos gerais na Destination 1? Portanto, aquilo para o qual os projetos e os seus resultados também deverão contribuir. Para recomendações políticas que permitam aumentar a participação política, diálogo social, envolvimento cívico, igualdade e combate à discriminação. Pretende aumentar a transparência, a eficácia das políticas, responsabilização e legitimidade, e aumentar ainda a confiança dos cidadãos em instituições democráticas. E que tópicos, portanto, os tópicos que temos a concurso para 2022 nesta Destination são 9, o prazo para submissão de candidaturas é 20 de abril, tem aqui um quadro resumo com os títulos de todos os tópicos, depois também do lado esquerdo está um link para o portal Funding and Tenders, onde podem encontrar mais informação sobre cada tópico. Estes títulos já vos dão uma boa indicação daquilo que trata o tópico, mas se querem mesmo saber o que é que a Comissão vai financiar e o que a Comissão pretende, tem que ler o tópico na íntegra. Tem aqui também informação sobre o montante que se espera financiar por projeto e o número de projetos que se espera financiar a nível europeu. Portanto, temos um tópico, por exemplo, sobre o futuro da democracia e participação cívica, outro sobre o impacto das desigualdades na democracia, etc. Depois, olhando para a terceira destination do Cluster 2, transformações sociais e económicas, o que se pretende é uma compreensão, estudar e compreender o impacto a nível social, ético, político e económico de fatores de mudança. Fatores de mudança esses podem ser globalização, demografia, mobilidade, etc. E ainda quer-se evidências científicas que suportem políticas estas para aumentar a empregabilidade, educação, justiça social e o combate às desigualdades. Portanto, em termos gerais, é isto que se pretende, atingir também a longo prazo, e as temáticas abordadas são à volta destes temas. Quais são os tópicos a concurso para este ano nesta Destination? São 10, são estes, também com prazo para submissão de candidaturas a 20 de abril. Também aqui uma informação resumo. Temos 3 tópicos na área da migração. Temos, por exemplo, um tópico que é sobre ultrapassar a discriminação para um mercado de trabalho inclusivo, por exemplo. Um tópico sobre quais as condições para o desenvolvimento de competências que depois correspondam às necessidades do mercado, etc. O que é que aqui é importante referir em relação ao Cluster 2? Portanto, os clusters não estão divididos por domínios científicos ou áreas do conhecimento, não, mas o Cluster 2 é muito dirigido para os peritos, para quem trabalha nas áreas das ciências sociais e humanas. Portanto, aqui este é o foco deste cluster e aquilo que se pretende é financiar projetos que respondam a estes tópicos sobre essa perspectiva, okay? Perspectivas sociais, qual o contributo que a história, por exemplo, pode dar, filosofia, etc. Portanto, é mais ou menos à volta disto. Não significa que peritos de outras áreas não possam contribuir, mas é importante perceber o contexto do Cluster 2. Depois também, para nós trouxemos aqui alguns tópicos que eu já vou mostrar, que identificámos que podem ser do interesse da audiência aqui hoje, e também falar como é que pode haver aqui uma contribuição e como é que estas temáticas podem ser abordadas e incluídas noutros clusters. Por exemplo, no cluster 1, que é da saúde, pode haver uma contribuição, pensamos das pessoas que estão aqui hoje na audiência, no que seja estudar ou perceber quais são as desigualdades socioeconómicas e de género na área da saúde. Por exemplo, no cluster 3, que é sobre a segurança civil para a sociedade, contribuir para o conhecimento no que refere ao respeito aos direitos fundamentais e de liberdades civis. Por exemplo, vamos supor que temos um projeto em que se vai desenvolver soluções ou tecnologias para o combate ao crime e ao terrorismo. Portanto, como é que se pode garantir ou incluir também que estas tecnologias e soluções respeitam os direitos fundamentais, portanto, manter este equilíbrio. O cluster 4, dedicado à indústria digital, indústria e espaço, podem contribuir com a perspectiva também do respeito dos direitos dos cidadãos na utilização das tecnologias digitais ou no seu desenvolvimento. O cluster 5, que é dedicado ao clima, mobilidade, energia, clima e mobilidade, também pode haver aqui umas sinergias no que respeita à transição climática, portanto, soluções, medidas, tecnologias propostas
devem também ter em consideração todos os níveis socioeconómicos. Fala-se muito de não deixar ninguém para trás. E no Cluster 6 há uma destination dedicada às comunidades sustentáveis, equilibradas e inclusivas. Portanto, também aqui um quadro resumo de alguns tópicos que estão abertos ou que vão abrir ainda em 2022, ou que já abriram, estão aqui os prazos, alguns tópicos noutros clusters, para além do cluster da cultura, criatividade e sociedade inclusiva, que identificámos que podiam ser do vosso interesse. Depois também, se clicando no link, podem ir ler com mais atenção os tópicos. Também referir que há potencial e há oportunidades nas missões. As missões também estão integradas no Pilar 2. As missões têm um programa de trabalhos para 2021 e 2022, sim, têm concursos neste momento também abertos. São 5 grandes missões, uma dedicada ao cancro, uma aos oceanos, umas adaptações às alterações climáticas, cidades e sol, e aqui estamos a pensar se calhar no contributo numa perspectiva do envolvimento dos cidadãos. O envolvimento dos cidadãos é uma grande prioridade nas missões para a implementação das mesmas. Regras muito básicas e muito rapidamente. Para ser elegível à participação, o consórcio tem que ser composto por pelo menos 3 entidades em 3 países diferentes, um dos quais estabelecido num Estado-membro, as outras 2 podem ser entidades estabelecidas no Estado-membro ou país associado. Estas entidades que estão aqui referidas, portanto, entidades públicas ou entidades privadas que sejam organizações de investigação ou de ensino superior, têm que ter um plano de igualdade de género, isto é um critério de elegibilidade. Em termos de elegibilidade para financiamento, são elegíveis entidades sediadas em Estados-membros, países associados ao Horizonte Europa, low and middle income countries, podem depois consultar esta informação toda online, e depois outras exceções e outros casos específicos. Portanto, depois há casos em que outras entidades entidades noutros países podem ser elegíveis a financiamento, mas isso tem que estar descrito e tem que ser específico do tópico. Ou é específico, não tem que ser, mas é específico do tópico, pode ser. Também em tipos de ação, cada tópico tem definido qual é o tipo de ação ao qual o projeto deve corresponder. Portanto, estas são os principais tipos de ação e o que define, ou o que é que diz o tipo de ação, determina, por um lado, a natureza das atividades que depois vão ser consideradas elegíveis e também, pelo tipo de ação, fica determinado a taxa de financiamento que vai ser aplicável. Para também dar-vos informação de uma ferramenta útil, porque nós hoje trouxemos aqui alguns exemplos de tópicos a concurso, nomeadamente os do Cluster 2, que tem prazo a 20 de abril, que pode ser considerado um pouco em cima da hora, entre aspas. Se vocês não tiverem já submeter uma proposta ou se não tiverem conhecimento de uma, pode ser complicado prepararem uma proposta do zero nesta fase com este prazo. Portanto, também referir que diferentes clusters têm diferentes prazos, isto não é igual para todos os clusters, nem mesmo dentro do mesmo cluster, por vezes os prazos para submissão de candidatura são os mesmos. Portanto, o que é que vocês também podem fazer nesta fase? Porque já iniciou, agora em 2022, já se iniciar a elaboração dos próximos programas de trabalho. A fase em que se está depende do cluster, aquilo que se espera para o cluster 2, que eu penso que será aquilo que terá mais interesse para vocês, espera-se que esteja finalizado e que seja adotado e publicado no fim deste ano, mas vocês podem, através desta ferramenta, que é desta plataforma, que se chama Grupo Nacional de Apoio à Discussão do Horizonte Europa, e deixamos aqui depois o link para se registarem, vocês podem ir acompanhando a evolução dos programas de trabalho e desta forma posicionarem-se melhor ou perceberem o que é que vai abrir, o que é que vai acontecer e prepararem-se melhor. E isto acontece para todos os clusters, mas depois o desenvolvimento do documento para do próximo programa de trabalho está em fases diferentes de acordo com o cluster. Depois pequenas notas e dicas, vamos pôr que vocês têm interesse em participar no Horizonte Europa, mas não estão agora, estão preparados para participar agora ou não estando, mas querem estar atentos. Portanto, muita proatividade. Estar atento às novidades que saem no portal Funding and Tenders, usar o portal Funding and Tenders para ver que concursos estão abertos,
Podem também registar-se na lista de contactos da ANI, para depois receberem as nossas newsletters, conforme a área de interesse que selecionam vão receber diferentes newsletters. Nós na ANI acompanhamos todo o Pilar 2 e as missões também. Trabalhem sempre, isto é muito importante, é trabalharem continuamente na vossa rede de contactos e nas colaborações, porque sem colaborações, sem parceiros internacionais não vão participar no Horizonte Europa. Portanto, e podem sempre fazer isto participando em reuniões, participando em conferências, participando de outros projetos, mesmo que sejam outros projetos noutros programas de financiamento nacionais ou internacionais, participem em eventos de brokerage B2B, etc. E podem também ter o vosso perfil ativo, visível, peço desculpa, e para isto há várias ferramentas. Vocês podem utilizar o Partner Search Tool da Comissão Europeia, que até à data só permitia pôr um perfil por entidade, mas agora vai permitir a título individual. Podem usar as redes de pontos de contacto nacionais, e aqui o Proactively refere-se a vossa abordarem entidades por vocês mesmos, apresentarem-se, tentarem desafiar entidades a participar no Horizonte Europa ou outros programas, portanto, serem muito proativos, estarem visíveis e darem-se a conhecer e ao vosso trabalho. Deixamos também aqui links para alguns webinars que consideramos úteis. Depois também eu vou, para partilhar a apresentação, vou adicionar 1 ou 2 slides com informação útil sobre isto, de como construir um perfil, como se apresentarem. Estes são os pontos de contacto nacional do Horizonte Europa para os vários clusters. Depois tem aqui um link para os contactos. E só para referir qual é o nosso papel enquanto pontos de contacto nacional, nós podemos dar apoio em todas as fases, portanto na fase de enquanto estão só à procura de oportunidades, podemos ajudar-vos a perceber se as vossas ideias, projetos, o vosso perfil tem potencial para algum concurso que esteja aberto no Horizonte Europa, onde no Horizonte Europa, perceber-vos, ajudar-vos a estudar os tópicos, a interpretá-los, perceber o que é que a Comissão quer, dar-vos ajuda a encontrar os formulários de candidatura, perceber quais as regras, estratégias, encontrar parceiros, e depois numa fase de escrita de candidatura podemos dar também apoio e rever as vossas candidaturas. Portanto, vou referir o que já foi dito hoje. Se vocês têm uma ideia, um projeto, ou só vocês enquanto instituição querem saber onde estão as oportunidades no Horizonte Europa e como podem participar, quais as ferramentas disponíveis, o ideal é falarem connosco, marquem reuniões connosco, nós ficamos a conhecer e às vezes depois também quando surgem oportunidades nós vamos lembrar-nos de vocês e do que vocês fazem e reencaminhá-las. E abro agora espaço para perguntas e respostas. Margarida, muito obrigada. Não temos, mas já não temos nenhuma questão. Eu tenho estado a responder as poucas que existiram. Existem ainda perguntas pendentes. Aqui um comentário que diz que a proatividade implica falar e escrever em inglês. Quem não estiver à vontade na linguagem fica em grande desvantagem. É um facto, mas estas candidaturas são internacionais. E só a falar em português não consegue, de facto, formar um consórcio internacional. Portanto, aqui há que mesmo ter, e mesmo depois para escrever, depois também na execução do projeto, é sempre preciso falar em inglês, não é volta a dar. Ou alternativamente, encontrarem parceiros a nível nacional que depois consigam falar em inglês e que também, pronto, contactem em conjunto. Aqui muita informação aqui. Como é que vocês podem dar apoio na preparação de uma candidatura? Então, na identificação do tópico, por exemplo, se vocês se apresentarem ao vosso trabalho, ideias ou projetos, nós podemos ver se naquele momento há alguma oportunidade algum tópico aberto no qual vocês tenham potencial de participação. Se vocês já tiverem identificado o tópico, nós podemos dar apoio a perceber se vocês estão a interpretar bem o tópico, o que é pretendido. Depois podemos explicar como devem escrever a candidatura, quais são as coisas a considerar, disponibilizar os formulários de candidatura, explicar-vos onde é que vocês podem encontrar, por exemplo, informação de projetos financiados anteriormente nessa área,
para se inspirarem, perceberem o que é que já foi feito, identificarem parceiros, e depois na própria escrita da candidatura. Podemos dar apoio a esse nível, sempre que possível, pois isto, quando vocês quiserem apoio para rever candidaturas, quanto mais cedo, melhor. Portanto, muito em cima do prazo para a submissão de candidatura pode ser difícil darmos o mesmo apoio que daríamos com mais tempo. Okay, vou colocar aqui o link onde podem ver os nossos contactos e números de telefone. Quem me pergunta se é fácil o contacto e rápido. É Isso fácil, depende das alturas, fácil. mas costuma ser rápido. Aqui, eu já coloquei aqui o link onde estão os contactos de todos e até podem ter interesse noutros clusters e estão lá os contactos dos outros clusters também. O link para os peritos é igual, é o mesmo que a Margarida já partilhou. Para um projeto com inovação na educação, ainda sem consórcio, existe algo aberto ou não? Eu vou sugerir o mesmo que a Luísa Proença sugeriu, que é enviarem-nos um mail e nós podemos falar sim, para coisas especificamente. Agora temos aqui uma avalanche, disse que não havia perguntas, mas agora surgiu uma avalanche de perguntas. Aqui, não sei, a Inês Andrade perguntou, podem colar aqui os links, por favor, não sei exatamente o que é que se refere, mas são os links dos tópicos que vão na apresentação. E outros links também. Uhum. As parcerias têm forçosamente de ter uma entidade de ensino superior. Se forem ações de investigação e de inovação, que é o caso, todas as que estão abertas agora, assim, ao ensino superior ou institutos de investigação, para fazer a investigação, normalmente precisarão de investigadores. Este apoio da ANI tem custos? Não, é grátis. A boa notícia, o nosso trabalho é grátis. Nós, é grátis? Bem! O nosso trabalho para vós é grátis. Questões sobre candidaturas e call-share devem ser dirigidas. Exatamente, isso é importante fazer aqui a separação. Qual foi a pergunta, Natália? A separação das águas. As perguntas para CERV e para devem ser dirigidas especificamente aos CPCERV. Eu e a Margarida não sabemos de CERV, quem sabe é a Luísa Proença e é a Helena. E há aqui também uma pergunta que é, se há exemplos de projetos que possamos ver? Sim, não. Pelo menos, quer dizer, há o Cordis. Mas sim, mas se calhar pensam candidaturas, não temos? Isso não, quer dizer, a informação disponível online há sobre projetos financiados, mas só aquilo que é possível divulgar. Existe uma plataforma que é o Cordis, e também se tiver questões específicas, depois o Cordis, como tem muita informação, também é preciso saber navegar e filtrar a informação, também pode entrar em contato connosco, nós podemos ajudar a pesquisar numa área específica, pois o Cordis também é um mundo. Há aqui uma pergunta, convém que o consórcio seja variado? Exatamente, deve ser variado tanto em tipo de entidades, como também ter uma cobertura geográfica a nível europeu representativa. Porque e de multidisciplinaridade. Os desafios são europeus, ou mais do que europeus, mas mínimo é ser europeu. Não pode ser uma escala nacional nem regional, o âmbito da proposta. E, portanto, tem que ter representatividade. E depois também tem que haver várias disciplinas, como a Margarida disse, envolvidas para responder ao desafio, que normalmente requer o próprio desafio, requer várias especialidades que estejam representadas no consórcio. Eu não sei se já respondeste a este, a ANI também ajudaria com propostas na área do património, se for os convocatórios. Respondeste? Não sei se é aquela, porque é que não falaram no património, essa parte Nosso centro de investigação. Isto é avisado, o património cultural no Horizonte Europa, o mais fácil é marcar reunião connosco e nós dizemos onde estão as oportunidades. Sim, esta resposta aqui, academia, sociedade civil e Estado, seria o consórcio ideal. Bom, não há ideal, né? Depende, mas pode ser tudo. Podem ser empresas, aqui falta, por exemplo, a empresa. Sociedade civil, se considerar as empresas de sociedade civil, sim. Aqui é uma questão que é um centro interpretativo sobre migrações e mobilidades pode ser elegível? Sim. As questões mais concretas do património têm calls específicas. É? Sim.
Aqui, questões sobre candidaturas, já respondemos, as do CERV são do CERV. Aqui a Inês Andrade ainda não especificou quais são os links que precisa, mas nós temos os links todos na apresentação. Onde e quando ficam as apresentações disponíveis? Nós enviaremos por e-mail, princípio amanhã, portanto, o mais breve possível. Sim. Aqui uma questão interessante. Como é que se define ou operacionaliza a inovação nestes projetos? Esta inovação depende da área, não é? Estamos a falar de um método, estamos a falar de uma tecnologia, estamos a falar de uma solução, tudo pode ser inovador. Tem que ser novo, tem que ser disruptivo, depende depois também do grau de inovação. Existem também chamados TRLs, que é Technology Readiness Level, mas que não é tão aplicável no nível do cluster 2, que é noutros clusters ao nível do cluster 2, tem que fazer a ponte para aquilo que faz sentido nas ciências sociais e humanas, por exemplo. Como é que se define ou operacionaliza nestes projetos? Pode haver exemplos, aí está aquela plataforma Cordis, podem ver exemplos de projetos, o que é que outras pessoas têm feito no mesmo tema e podem tirar de lá inspiração. Aliás, até houve já aqui um convidado nosso numa outra sessão que referiu que utiliza até para construir as propostas, porque aquilo tem lá também relatórios de projetos, e tem lá, por exemplo, o que é que são os deliverables, e os deliverables e os work packages, são as estruturas depois das atividades que se têm que fazer, mas apresentar no projeto. Há aqui duas perguntas muito interessantes que eu quero responder, Margarida, se me permite. Vai. Uma é, se as empresas, onde é que está das empresas, se as empresas são financiadas, as empresas são financiadas a 100% em ações de inovação e investigação. Neste caso, são todas as que temos, que é as RIA, Research and Innovation Action. Se for uma ação só que é de inovação, a sigla é IA, Innovation Action, é 70%. Se for, desde que tenha. E depois é outra questão que é muito curiosa. Em relação ao orçamento, isto não tem nada a ver com o orçamento, os prazos, o nacional, porque isto, o financiamento é europeu, é da Comissão Europeia. E os prazos já se conheciam há imenso tempo, porque o programa de trabalhos foi publicado no ano passado em junho. E quando é publicado para 2 anos. Portanto, estes concursos já se sabe, e o prazo oficialmente abre em janeiro, mas já se sabem que vão abrir e eram conhecidos. Nós temos feito imensas sessões durante todo o ano de 21, e este ano também já fizemos algumas, sobre isto, sobre os concursos. Portanto, é uma questão de manterem-se atentos. Há aqui uma pergunta que é: qual a percentagem de candidaturas apresentadas ou qual a percentagem de aprovação? Depende, exato. mas é à volta de... depende das candidaturas, né? Mas à volta de, normalmente, 10%, 12%. Agora, no primeiro ano vai ser mais porque houve menos candidaturas. Há alguns tópicos que tiveram, não foi, Margarida, 3 candidaturas, sim. Portanto aí a percentagem de aprovação é extremamente alta. E vai sempre, e vai mudando também ao longo dos anos do mesmo programa, porque as pessoas vão afinando, melhorando qual é a fórmula, entre aspas, vencedora. E depois mais pessoas ganham, bebem desse conhecimento, e portanto há sempre mais pessoas depois a candidatar-se. E aqui uma questão novamente sobre tudo pode ser inovação, mas dentro das entidades nas regiões, este aspecto é fundamental para perceber se vale a pena o projeto. Eu acho que aquilo que é essencial é vocês primeiro perceberem se há algum tópico no qual têm interesse e ler o tópico com atenção. E ao lerem o tópico já vão perceber o que é que se pretende, o que é que a Comissão vai financiar. E depois também podem falar connosco, apresentar o projeto e nós vamos dizer se tem enquadramento ou não. Porque isto assim é uma pergunta muito vaga e é difícil responder. As RIAs e as IAs para empresas são projetos em parcerias com outros países? Já escrevi, okay. já respondi. Ok. E também já respondi àquela de fazemos a revisão das propostas. Fazemos. Se calhar podemos encerrar. Deixa-me ver aqui dos Q&A.
Está aqui. Mas do inglês não vamos fazer revisão do inglês, se é isso que está a perguntar. Proofreading, não. Inglês não. Proofreading. A revisão é sobre como é que está estruturada a proposta, como é que está organizada a informação, se responde ao que é pedido em cada secção, e é assim coisas mais gerais, não vamos... Estão a responder a tudo o que está pedido no formulário, se não se esqueceram de nenhum aspecto transversal, porque há muitas coisas que são obrigatórias de incluir nas candidaturas, que vão para além do tópico, coisas como, por exemplo, as questões de género ou Open Science, Open Science, ciência aberta, portanto há questões que são transversais que depois não estão referidas no tópico. Podem-se candidatar a entidades públicas como, por exemplo, o ACM. Se isto é para o Horizonte Europa, sim. Penso que no CERF também. Sim. E há aqui também uma questão de... Não sei o que é a ACM. A outra questão é para a Luísa. Para a Luísa e para a Helena. ACM... Associação... É o Alto Comissariado para as Migrações. Sim, é isso, sim, é sim. isso. Pode, deve. Sim, sim. Qualquer um. Há 3 tópicos que estão em migrações. Luísa, pode responder? Está aqui uma pergunta para... Sim, que é dirigida ao eu estou a CERF. ver aqui uma pergunta se a nossa equipa... Desculpem, eu não posso pôr o vídeo porque há aqui um problema técnico qualquer que diz que não posso diz entrar que em se vídeo. dão, nós dissemos que fazemos revisão das propostas, não técnica. Sim, sim. Pergunta se vocês também fazem. Não, nós damos um apoio, se for preciso, gostaríamos de poder ajudar e se tivermos essa possibilidade, sim, daremos uma vista de olhos e ver se responde aos objetivos e se está bem enquadrado nas ações que são elegíveis. Portanto, também poderemos dar esse tipo de apoio, sim. Não do ponto de vista técnico, mas se cumpre os objetivos daquele financiamento e se está, de facto, alinhado com o próprio aviso. Acho que para já pararam de cair perguntas. Luísa, não sei se quer acrescentar alguma coisa, senão se calhar eu vou encerrar. Então está bem, eu peço desculpa de não pôr o vídeo, mas aquilo que eu estava a dizer é isso mesmo, não consigo pôr o vídeo porque diz que está inibido, deve ser pela sessão. Mas também não é preciso, sim, mas não faz mal, não faz mal. O que é preciso é agradecer a atenção de todos e dizer que estamos aqui e dentro daquilo que for a nossa capacidade, espero que haja muitos pedidos e que nós tenhamos dificuldade em vos ajudar a todos, isso era bom sinal para Portugal e portanto cá estaremos para apoiar. A apresentação seguirá, como disse a Margarida, tem lá os nossos contactos, por favor disponham e tudo aquilo que nós pudermos fazer, falo-emos. Então boa tarde a todos e muito obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos.